Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Eu continuo aqui, tô na DJ Land, é isso mesmo, Alboro? DJ Land, né? DJ Land, isso aí, é a Disneyland, Paraíso dos o DJs, paraíso né? dos DJs, é a terra dos DJs aqui. Tô na casa do DJ Malboro, tô em Mangaratiba, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro. Quero agradecer mais uma vez por estar me recebendo aqui. A gente está aqui num bate-papo muito gostoso, conhecendo um pouco da história do Malboro e também falando um pouco da família, esse lado dele pai aqui. A gente estava falando no último vídeo aqui do teu filho, que eu flagrei aqui, né? Esse teu lado pai mesmo ali, cobrando, né? E você com seu pai? Você deu muito trabalho? Você lembra como é que era? Rapaz, deu muito trabalho porque, na verdade, ser DJ em 77, filho de um policial federal, chefe da censura, cara, não tinha como ele entender que pudesse dar certo isso, né? Caramba, realmente. E aí, tipo assim, eu virava muita noite com o olho vermelho e ele me dava porrada chamando de maconheiro, sem eu não fumar nem cigarro, nunca fumei nem cigarro. Mas é aquela Você não história. fuma e não bebe, né, Não Malboro? fumo e não bebo, graças a Deus. É Graças a até Deus. importante a gente falar isso, porque quando a gente fala de uma pessoa, ainda mais que lida com funk, o preconceito é muito grande, as pessoas falam um monte de coisa, né? Usando uma expressão que a galera... O Malboro é careta aqui, bicho. Preocupado com células tronco, é um cara, sabe, né? Tem que ser ligado, né, cara, no futuro. Se você quer o melhor para os seus filhos, você tem que se preocupar com eles desde o nascimento, né? Fazer um planejamento para eles poderem ter prosperidade e também se precaver. Já pensou amanhã, Deus me livre e guarde, mas meu filho tem uma leucemia, por exemplo. Não, com Aí precisa de certeza. uma célula tronco compatível para salvar a vida dele, já está guardado. Não, é uma atitude realmente bem inteligente sua. Mas aí o teu pai. Mas o melhor é o que ainda vai se desenvolver com a célula tronco na fase adulta deles. Até a fase Claro, adulta deles claro. vai ter muito mais pesquisa desenvolvidas Não, para uso da sem célula dúvida. tronco. Eu vejo notícias todos os dias aí e essa visão à frente sua é realmente genial. Novidades, clone. Eu não tive essa mente de pensar num negócio desse assim. Agora você, com essa dica, você abriu os olhos de muita gente que está assistindo isso aqui agora, pode ter certeza disso. Eu falo, se você não é caro, tá? Você fazer o recolhimento da célula tronco. O armazenamento, a anualidade também não é caro, perto dos benefícios que vai trazer o seu filho no futuro. Então eu recomendo todo mundo que vai ter filho, que está para ter filho, vai lá, guarda a célula tronco. É o cordão umbilical que você vai guardar, que contém a célula tronco, e aí você, entendeu? Vai ter a garantia de saúde para o seu filho pro resto da vida dele, cara. Com certeza. E quando você usa a célula tronco, é muita célula tronco que fica guardada, que você vai usando ela durante a sua vida dentro das suas necessidades, entendeu? Nossa. Isso é muito importante. Então, eu recomendo a todo mundo a fazer isso com seus filhos, que tiver oportunidade, né? E não é caro, cara. Procura saber que vale a pena. Não, muito legal, muito Nada legal. é caro para o bem do seu filho, mas eu precisei, entendeu? Mas eu acho que está acessível a todo mundo ter esse armazenamento, entendeu? Esse guardar a célula. Não, com certeza. Depois desse papo, muita gente vai pesquisar no Google aí, sem dúvidas. Agora, fala aí, você disse que seu pai, naquela época, década de 70, o que você ouvia quando era garoto, Malboro? Não, eu sempre gostei muito de música. Que tipo de som mexeu com a tua mente que você quis? Olha, quando eu era pequeno, eu tinha um primeiro disco que eu tinha 1 ano de idade, chamava O Bug do Bebê. Que outro dia encontrei a música, ouvi na internet. A música nem é boa, mas eu gostava da música por causa do riso da criança, do bebezinho no início da música. O nome da música era Bug do Bebê mesmo. Entendeu? Aí foi o primeiro disco, eu dava aquele disco para cima e para baixo, ficava grudado com o disco, né? Caramba. É o meu disco, era um compacto que tinha da música da Bug do Bebê. E aí, conforme o tempo foi passando, foi crescendo, eu gostava muito de música italiana, gostava muito de música francesa, gostava muito de música... Como eu morei em Foz do Iguaçu, num determinado período na infância, eu gostava muito das músicas das guaranias, gostava de música argentina. E eu Fronteira ali, né? na fronteira, mano. Teve contato com tudo. Então, você cantar quase um monte de música, né? Índia, por exemplo. Índia da pele morena, da boca pequena, eu quero beijar. Todas essas músicas estão no meu... Índia... E, tipo assim, a gente vai decorando as músicas, vai gostando de melodia, até que quando eu vim morar no Rio de Janeiro, que eu tinha meus 14 anos, eu conheci a mixagem. Mas conheci como? Porque me falaram que... Primeiro eu ouvi um amigo meu cantando
Ou Capricórnio, Leão, Sagitário. Eu já gostava do negócio de signo. Aí quando ele cantou a música falando muito de signo, eu falei, pô, que música é essa? Não, é a música nova que foi lançada agora no Cidade Disco Clube, que é da Roberta Kelly, Cidade Disco Clube. O que é essa? Na FM. O auge da Disco Music, né? É, eu não sabia o que era a FM, né? Aí eu cheguei, pai, compra um FM. Aí meu pai, tá bom, vou comprar. Eu até achei estranho, meu pai nunca foi de comprar nada. Até então não era DJ, né? Quando ele viu o mal que ele fez comprando FM. Aí eu fui ouvir o Cidade Disco Clube, procurei lá para ouvir. E aí eu ouvi uma música de 15 minutos e o cara desanunciar 3 músicas. Pô, peraí, o cara tocou uma música só e falou o nome de 3? Como é que é isso? Aí no outro módulo ele tocou 4 músicas, anunciou 4 músicas e só fui tocar uma, porque eu não percebia a passagem de uma música para outra. E aí eu fiquei apaixonado naquela coisa de misturar. Quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais as músicas... E você lembra quem era o DJ? Ivan Romero. Ivan Romero. Ivan Romero. Cidade Disco Clube. Aí quando eu vi aquela, quando eu comecei a entender, comecei a decorar as músicas, comecei a perceber a passagem de uma para outra, eu fiquei apaixonado naquilo. Eu achei aquilo o máximo. Genial, uma música no ritmo da outra. Como é que fazia aquilo? Como é que podia acontecer aquilo? Isso em 77. Aí eu comecei a anotar as sequências, um bloco que ele fazia, e quando saiu o disco no mercado, eu ia correndo comprar o disco, né, juntava um dinheirinho lá, e pegava aqueles tocadiscos de piquenique da minha... que tinha, sabe aquele tocadisco de piquenique? Que tem a tampa da pilha? E pegava um outro equipamento da minha avó, chamada Taterca Linear, e ficava colocando uma música dentro da outra. Entendeu? Caramba. Sem mixer. Só colocando uma música dentro da outra para poder simular o ritmo de uma da outra, colocando uma dentro da outra para simular a mixagem. E aí aí depois eu passei a gostar das músicas. Que a princípio eu gostei primeiro da mixagem, para depois gostar da música. Aquela coisa dele sincronizar uma com a outra, você não notar. Mas aí acontece o seguinte, na vitrolinha de piquenique, eu dependia muito da pilha, né? Porque a pilha tivesse fraca, ele ia diminuir a velocidade de acordo com a força da pilha. Quando era pilha nova, ele tocava a velocidade normal. Conforme o tempo ia passando, ela ia ficando mais lenta. Aí eu instintivamente comecei a empurrar o dedo para acertar uma música com a outra. Ou frear para botar uma música dentro da outra. Eu vou pedir você, por gentileza, pra você levantar. Tem muita garotada hoje em dia conversando que não sabe nem o que é um CD. Mostra o que é um toca-disco aí. Apesar de que... Inclusive, até pra gente mostrar esse espaço maravilhoso aqui que você criou, a gente estava no vídeo anterior contando que ontem teve uma confraternização aqui, né? E lá são 2 tocadiscos, um mix, e aqui também os tocadiscos, são 4 aqui tocadiscos, que é uma agulha que lê o vinil, que você consegue tocar as músicas através dessa bolacha, desse vinil, entendeu? Tem o long play, tem LP e tem os compactos, antigamente que tem esse rombão aqui, mas não... Aí tem um adaptador que fica nesse buraquinho aqui, que pega e coloca aqui para poder adaptar. Só que ele não está nem adaptado. Quer dizer, esse aqui é um equipamento profissional, né? Que não, dá isso essas... aqui é praticamente assim, os primórdios dos tocadiscos que marcaram gerações de DJs, porque eles eram tipo como se fosse a BMW dos DJs. Sim, como sim. se fosse o tocadisco padrão dos DJs. Só que na época era muito caro, era difícil de DJs terem esse equipamento. Era só umas boates da Zona Sul assim que tinha. No subúrbio ninguém tinha, a princípio, né? Depois de um tempo é que começaram a ter. Mas, tipo assim, eu fui campeão brasileiro sem ter os tocadiscos, né? Eu não tinha os tocadiscos quando fui campeão brasileiro. É mesmo? Eu tive que treinar com um tocadisco emprestado de um amigo meu lá do Amazonas, que me emprestou o tocadisco dele. Armando Mendes, o nome dele. É filho do Amazonino Mendes, que até hoje é político lá, já foi governador de Amazonas várias vezes. Só desculpa te interromper, já te interrompendo. Antes que você continue, eu estava só querendo exemplificar o seguinte. Você estava dando um exemplo desses tocadiscos caseiros de quando você estava começando a tentar simular isso aqui. Um tocadisco que tem o controle de velocidade, né? Aquele lá não tinha, acho que em casa não tinha. Até quando eu comecei a tocar também... Era tipo igual eu e muita molecada começou com 3 em 1 em casa, né? 3 em 1. Mixando com uma fita cassete, com um toca-disco no 3 em 1, né? Se virando com o que assim tinha, né? Assim mesmo, se vira com o que tem, entendeu? Não tinha tecnologia, né? Até hoje eu estava comentando, né? Alguém chegou lá na minha... Eu publiquei um cara malhando com a música do Marlboro Medley, né? Aí nos comentários alguém falou, cara, o cara fez isso em 89, que não tinha recurso. Pô, eu vi esse vídeo. Não tinha muitos recursos, o cara fez isso. Engraçado que mesmo hoje, com toda a tecnologia e recursos, ninguém conseguiu superar o Marlboro Medley.
Assim, ninguém conseguiu fazer uma montagem... Não, aquele teu medley é coisa de louco, Então, bicho. eu fiz sem recurso em 1989, quer dizer, Já que você tocou, como é que você criou aquele medley tão famoso? Eu tinha feito ele antes, né? Em 88 eu tinha feito esse medley. Há muito meio antes, mas só que eu perdi o medley, cara. Porque eu tinha feito ele na fita cassete. E a fita cassete embolou, depois não sei onde que foi parar, eu tocava na rádio, tocava no baile, e depois foi se perdendo. Então, justamente ele comentou, sem recurso, hoje em dia, fazendo o computador dá trabalho. Você, com esse tipo de equipamento, imagina o trabalho que não deu para ter montado aquele medley, hein? Mas o mais importante, além da falta de recurso e ter que se virar nos 30 para fazer o medley, a criatividade dele, o andamento dele, o andamento que eu digo, a transformações das músicas, a passagem de uma para outra no medley. E ele é muito para cima, ele, o tempo todo, assim. Ficou, assim, tipo, meio que quase que uma música. As músicas interagem tão bem uma com as outras que não se percebe que são músicas diferentes, entendeu? Você sabe que são porque muda as músicas, mas elas ficaram tão entrosadas uma com a outra, nas passagens entre uma e a outra, que você vê, caramba, a combinação das músicas ficou uma coisa é realmente muito sensacional. Mas assim, tipo, com toda a tecnologia de hoje, não há um medley, ninguém consegue fazer um medley com tanta interação quanto foi um medley que foi feito lá atrás sem nenhum recurso, né? E vem cá, e você começou tocando o quê então? Foi o Disco Music, e quando é que começou a entrar o freestyle, o Miami Bass e tudo isso que você domina tanto? Na verdade, o freestyle, o Miami Bass, ele não existia, né, quando eu comecei a ser DJ. E também não existiu, quando ele existiu musicalmente, ele não tinha denominação Miami Bass Freestyle. Porque ele era, na verdade, o hip hop de Miami. Porque acontece o seguinte, vamos lá. Em 1977 eu começo a ser DJ, e ao mesmo tempo nasce no Bronx, nos Estados Unidos, o hip hop. Entendeu? Começou a nascer o DJ Red Alert, com o DJ jamaicano fazendo scratch, Grandmaster Flash, tudo dessa época. E eu, aqui no Rio de Janeiro, eu tinha uma coisa, não sei se foi uma vantagem para mim, eu frequentava os bailes de rock tanto quanto frequentava os bailes de soul. Antes da disco, mesmo antes da disco proliferar e ser, porque o que fez o disco explodir no Brasil foi a novela Dancing Days. Aquela novela foi o marco zero da disco no Brasil. O disco já vinha acontecendo lá fora, mas não tinha ainda popularidade no Brasil. E naquele momento, o que tinha no Brasil eram os bailes de soul e baile de rock. E os bailes de rock são ignorados na história da música mecânica. Eu acho isso uma... É um crime mesmo, né? Um crime. É verdade. Eu acho que um desperdício. E eles eram muito fortes, Não, o soul e o rock eram dois tipos de bailes muito fortes no Rio de Janeiro. Verdade. Né? Mas o que eu observo hoje, que fez o soul ser lembrado, os bailes de soul ser homenageados, os bailes de soul serem aclamados e todo mundo existia porque o baile de soul carregava uma ideologia, carregava uma libertação do povo, uma atitude, carregava um estilo, carregava uma ascendência de uma geração e de uma etnia que estava sendo suprimida há muitos anos. E o soul praticamente era a liberdade, o início da libertação dessas pessoas e da imposição. O rock não, o rock era moda. O rock era só moda. É verdade. A playboyzada não, as cocotas, que na época não tinha playboy. Era chamado os cocotas. Os cocotas gostavam de rock, ia com cabelo parafina, gostavam de pegar surf, com a calça meio irregular de fora, chinelão de dedo, cabelo parafinado, ia pro baile e curtia rock. E eu ia nos bailes de rock, tanto quanto ia no baile de soul. Tanto que quando eu comecei a tocar, eu tocava os dois tipos de som. Eu fazia soul o baile inteiro, soul funk, né? Porque tinha muita coisa do disco que acabou tendo elementos do... O que acontece é o seguinte, era radical. Soul de um lado, rock do outro. Tinham que acabar em horários diferentes, os bailes, senão a porrada comia. Não tinha assim... É mesmo? E ainda bem que a mídia na época não descobriu esses bailes. Porque se eles descobrissem esses bailes e essa rivalidade, eles iam dizer que era por racismo. Ia levar para outro patamar a rivalidade entre... Porque era pretos brigando com branco. Se alguém pega uma filmagem daquela, joga internacionalmente, ele fala, tem apartheid no Brasil. Caramba. Ia ser a mídia transformar aquilo que era uma rivalidade de baile, ia transformar numa rivalidade racial. Segura aí, a gente está estourando o tempo do nosso segundo vídeo. O papo tá muito bom, né? É história também. A gente continua no próximo vídeo.